Meus irmãos, boa noite a todos. Aí, paz do Senhor. Bom, hoje é o nosso último Café com Palavra, como vocês sabem. Se Deus quiser, ano que vem teremos vários outros temas interessantes. Mas hoje falaremos sobre o tema da volta de Cristo. E trataremos de pontos como milênio, pontos como ressurreição dos mortos, arrebatamento, entre outros. Então, acho que vai ser bem legal. E, para tanto, eu queria, sem mais delongas, chamar o professor, que é licenciado pela Presbiteriana, nosso irmão Caio Ferreira, que vai estar aqui sendo entrevistado no Café com Palavras dessa noite. Creio que vocês, pelo menos boa parte de vocês, lembram que Caio esteve aqui no primeiro semestre desse ano, falando sobre estado intermediário, salvo engano. Isso. E hoje ele vai falar sobre a segunda volta, tratando de outros pontos que a gente não teve a oportunidade de tratar naquela noite. Então, Caio, pode tomar assento. E a gente já agradece a sua presença aqui, a sua disponibilidade, tratar de vários pontos que eu tenho certeza que tem uma galerinha aí cheia de perguntas tensas para você. Eu quero ver como é que vai ser isso hoje. Bom, então você pode cumprimentar, se apresentar, enfim. Graças e paz, meus irmãos. É um prazer estar novamente com vocês. É um prazer cultuar a Deus juntamente com vocês. Também me acompanha a minha esposa fielmente. Está sempre comigo nessas ministrações, compartilhando a minha vocação. Agradeço muito a Anderson o convite. Também a esposa de Anderson, Carol, minha amiga, a quem admiro e respeito muito. E o tema de hoje é fundamental para a nossa fé, refletir, claro, à luz das Escrituras, este tema, essa doutrina, nos levará, espero que assim seja, a desejar mais a presença física de Jesus conosco, a desejar novos céus e nova terra. Espero que essa reflexão nos incentive a antecipar essa glória futura, vivendo de acordo com a palavra de Deus no presente século, mostrando que de fato nós somos cidadãos dos céus e pertencemos àquele que breve raiará e mostrará toda a sua beleza e toda a sua majestade a todo esse universo. Então vamos começar, Caio, com essa voz de locutor. Queria começar perguntando sobre como será a ressurreição dos mortos e essa questão do arrebatamento, como é que fica no tocante a essa questão da ressurreição dos mortos. Certo. Bem, Jesus trabalhou um pouco disso no capítulo 5 do Evangelho de João, quando disse que virá o dia que os mortos ouvirão a sua voz e ressuscitarão. A ressurreição que ele menciona é a ressurreição final. Esta ressurreição será uma ressurreição de ímpios e também de santos ao mesmo tempo, estabelecendo-se, portanto, o grande julgamento diante do trono branco, capítulo 20 de Apocalipse, e Jesus destinando o seu povo à glória, a possuir, claro, de fato, o reino que foi preparado para eles antes da fundação do mundo, e destinando os perversos, corpo e alma, lançados no lago de fogo que arde com enxofre. A grande questão é em que momento se dará essa ressurreição. Alguns advogam que a ressurreição se dará antes de Jesus estabelecer o reino milenar. Outros dizem que não vai ter reino milenar, já estamos vivendo o milênio, e após esse longo período de tempo é que a ressurreição vai acontecer. Parece-nos mais preciso que aqueles que advogam que a ressurreição geral virá depois de um longo período de tempo, ou seja, precisamente numa única segunda vinda do Senhor, estão mais corretos e coerentes com as Escrituras. É aquilo que está estabelecido tanto no capítulo 5 de João, que eu já mencionei, quanto no capítulo 20 de Apocalipse. Pronto. E então, o arrebatamento, nesse aspecto, como é que fica? Para ficar bem claro assim, como é que fica esse ponto do arrebatamento? Certo. Paulo, descrevendo o arrebatamento, na primeira epístola aos Tessalonicenses, diz que na vinda do Senhor, nessa única segunda vinda, ele vai atrair os santos, primeiro ressuscitando aqueles que tinham morrido antes da sua vinda,
E aqueles, ressuscitando os que tenham morrido, aqueles que estão vivos na sua segunda vinda serão unidos aos irmãos ressurretos, eles serão levados, raptados por Jesus para se encontrarem com o Senhor, corpos rapidamente transformados, glorificados, e eles continuam vindo com o Senhor Jesus, porque os termos paulinos é a ideia de um rei que está vindo a adentrar em uma cidade. E os moradores dessa cidade iam ao encontro desse rei, mesmo antes dele chegar, iam ao encontro para saudá-lo e continuarem a procissão rumo à entrada nesse reino. Então, é o que se dará. Todos os crentes serão ressuscitados, aqueles que estiverem mortos, os vivos serão unidos a esses ressuscitados, glorificados, serão transformados nesse arrebatamento, nesse rapto de Cristo, dos seus santos, e continuarão vindo juntamente com Jesus estabelecer o novo céu e a nova terra. Olha aí, parece filme, né? Vamos lá. Então, nesse quadro todo, como é que fica essa questão do Armagedon? O famoso Armagedon, que já apareceu em vários filmes aí. Essa batalha, como é que vai ser? Me lembra a invasão de Thanos. Meu Deus do céu. Meu Deus. Bem, o Armagedon é apenas uma figura para descrever um conflito intenso e último que a igreja passará. Lembrando que essa grande batalha, descrita também em Apocalipse capítulo 20, é uma batalha não empreendida pela igreja, mas sofrida pela igreja. Agora, quando eu falo sofrida, não significa que o império dos homens, energizados por Satanás, vai atacar a igreja a tal ponto de destruí-la. Não. É dito que Deus faz uma intervenção, e essa intervenção divina, que é fogo cair do céu, consome todos os inimigos. Não necessariamente precisa ser desta maneira, no sentido que fogo de fato literal vai cair, não, mas de alguma maneira Deus vai intervir e vai derrotar os inimigos da igreja e, portanto, condenando definitivamente tanto o diabo, que é o influenciador destes reinos, quanto os ímpios que tentam pelejar contra a igreja. Nesse aspecto é denominado de grande tribulação. Grande porque é a última, é a reunião de todas as outras que foram acontecendo ao longo da história, é a definitiva e que será de muito sofrimento para a igreja. Isso a nível mundial, mas Deus intervirá dando a vitória ao seu povo, claro, mostrando que somente Ele pode fazer isso. Certo, então nessa questão do Armagedon, nessa batalha, assim, nesses termos, né, você colocou, qual o papel do povo de Israel? Porque tem algumas correntes teológicas, né, muito fortes, recentemente, de essa defesa muito forte da participação do povo de Israel, bem ativa, especialmente no que toca à reconstrução do templo de Israel. Como é que fica? Primeiro dizer que a ideia de supervalorizar Israel étnico, nação, veio com os dispensacionalistas no século XIX. Então é uma corrente muito recente. Os dispensacionalistas fazem uma distinção muito grande entre igreja e Israel, dizendo que Israel de fato é o reino de Deus e os membros do reino. Então esse pensamento é o pensamento que está mais presente no imaginário religioso dos evangélicos, nas igrejas pentecostais principalmente. A ideia é de que Israel é um sinal-chave para o estabelecimento do reino de Cristo e para a segunda vinda. Mas as Escrituras não apontam isso. As Escrituras afirmam, por exemplo, Paulo, escrevendo aos Gálatas, vai dizer que o Israel de Deus é a igreja, somos nós os crentes. Crentes estes compostos de judeus e gentios convertidos a Jesus. Então, não há essa distinção. Todas as promessas feitas a Israel no Antigo Testamento, lembrando Israel, povo de Deus, igreja, no Antigo Testamento, os apóstolos aplicam à igreja no Novo Testamento. Então Israel étnico, não tem nenhum valor dentro dessas questões espirituais, dessas questões da segunda vinda de Jesus. Então não nos preocupemos se o nosso presidente vai mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, achando que vai acontecer alguma coisa. Não nos preocupemos com a reconstrução do templo. Lembrem,
O autor aos Hebreus estabelece que Jesus é o sacrifício definitivo e último, aquele sacrifício que os tipos do Antigo Testamento apontavam, e que Deus não tem nenhuma relação mais com os sacrifícios que eram realizados pelos judeus. Deus não tem nenhuma relação mais com isso. Tanto que ele demonstrou o seu desprazer e a completa ruptura com esse modelo, que ele enviou os romanos para, no ano 70, derrubar o templo, acabar com a cidade e dizer: não quero mais esses elementos, porque o meu filho já veio e venceu, e ele é o sacrifício definitivo. Olha aí. Ainda nesse ponto da batalha final, desse conflito, muito essa questão do governo mundial do anticristo e o número da besta. Se vai ser chip, se vai ser cartão de crédito, ou algo do tipo. Então, eu acho que às vezes o número da besta está na conta corrente que está no vermelho. Brincadeira. Mas então, como é que fica essa questão aí? Boa. Meu Deus do céu, se o cartão de crédito for o número da besta mesmo, tem um bocado de besta por aí, viu? Bem, o anticristo, ele é mencionado nas epístolas do apóstolo João, principalmente na primeira epístola. Ele não é mencionado claramente no Apocalipse, não. É mais falado sobre o reino dele, a besta que emerge das águas, né? A besta que emerge do mar, no capítulo 13 de Apocalipse. Mas na carta nós encontramos a figura do anticristo mesmo mencionada, indicando isto, que o anticristo é uma influência ao longo da história da igreja, que pega pessoas, estabelece pessoas mesmo dentro da igreja, mas que não são cristãs verdadeiras, a combaterem o evangelho, a combaterem os postulados do Cristo ressurreto e exaltado. Agora, só que esse espírito anticristão um dia vai se intensificar, e um indivíduo que é chamado por Paulo na segunda epístola aos Tessalonicenses de o homem da iniquidade, aquele que quebra todas as leis divinas, este indivíduo ele vai acumular nele toda a aparição ao longo da história de tipos de anticristo. Então todos aqueles que apareceram na história combatendo a igreja, se levantando contra a igreja, vão ser representados num único indivíduo no final da história, que reunirá todo esse poder, cujo poder dele, domínio dele, será tanto político quanto religioso a nível mundial. Ele será um homem extremamente dominante, mas não dominante de uma nação, dominante de todas as nações, postulando-se ou colocando-se como Deus, estabelecendo o culto não a outras divindades, ou deixando-se livre religiões, mas dizendo: eu sou o único Deus e, portanto, eu sou a única religião, eu somente devo ser adorado. Com quem a igreja vai se defrontar e que de fato sofrerá aquilo que nós acabamos de falar no início, de grande tribulação. Esse será o maior adversário da igreja. Não é o Papa, e nem pode ser. No tempo dos reformadores, sim, foi um tipo de anticristo, porque o Papa reúne de fato um poder político e religioso em sua pessoa. Mas no tempo dos reformadores nós compreendemos, quando eles apontaram o papado, que eles estavam corretos como tipo do anticristo, não como o anticristo final. O anticristo final é um indivíduo que provavelmente ainda não nasceu. Não sei porque ninguém deu glória, né, para não enfrentar esse perigo. Ele talvez ainda não tenha nascido, mas ele será um homem como nós, e uma pessoa humana, mas será fortemente usado pelo diabo. Ele não será possesso, ele será energizado como nunca dantes pelo diabo. E nesse caso, o número da besta é mais simbólico propriamente do que literal? Tinha esquecido dessa parte. O número da besta, meu Deus do céu. D.A. Carson diz que tem mais bestas lendo o Apocalipse do que bestas em Apocalipse. Aí eu me lembro que o número da besta, que também é sua marca, e corresponde também ao seu nome, no capítulo 13 é uma identificação de seus adoradores. Lembrando que esta marca só recebe aqueles que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Portanto, os eleitos nunca receberão essa marca.
Eita, estamos mais tranquilos, não é? Então não é o cartão de crédito, não é o código de barra, não é o www da internet. Não é. E também não é o chip que querem implantar, alguns já estão implantando nos Estados Unidos, por exemplo. Agora deixe-me dizer que não é algo visível, não é uma tatuagem, não é um chip, nada disso que é visível material. Por quê? Porque no capítulo 7 de Apocalipse aparece a ordem de Deus para que os anjos selem o seu povo. E o selo de Deus é um selo colocado na fronte, na testa. E todos sabem que nenhum crente aparece com um selo na testa. Pelo menos eu não estou vendo de vocês. Isso não quer dizer que vocês não são crentes. Quer dizer sim que o símbolo, o selo de Deus é apenas um sinal, um símbolo para significar propriedade de Deus, protegido por Deus, somente isso. E na mente significa que Deus reina aqui. E lembre-se que a mente é aquilo que governa todos os nossos sentimentos e vontade. Então Deus governando no centro, naquilo que é mais proeminente no homem, governa todo o homem. Então é implantada essa nova natureza em nossa mente. Aí o diabo, como ele gosta de parodiar Deus, ele gosta de imitar, como disse Lutero, ele é macaco de imitação, não sabe criar nada. Aí ele diz, Deus tem o selo dele, né? Interessante, eu vou fazer a minha marca. Aí cria-se a marca da besta, que para os primeiros leitores tinha sentido. Por isso que você já rompe com a questão de ser, por exemplo, o cartão de crédito, porque cartão de crédito naquela época não existia. Então você tem que captar o sentido para os primeiros leitores para você poder transportar para cá. Então, para os primeiros leitores, a marca, o número da besta, simplesmente significava número de homem, lembre que está isso no texto, significando que a 6666, número de homem dentro do Apocalipse, 3 vezes significa fracasso sobre fracasso sobre fracasso, indicando que o homem tenta chegar a ser divino. Lembre do anticristo, ele tentando essa divindade, ele tenta chegar a ser divino, número 7, mas nunca chega a ser divino, nunca chega ao número 7, plenitude, perfeição. Então, como ele nunca chega, então a caminhada da besta, a caminhada do anticristo e seu império e de seus seguidores é uma caminhada de fracasso sobre fracasso. Então estão destinados a fracassar. Tudo que eles empreenderem não logrará êxito. Parecerá que sim, mas definitivamente Deus destruirá e levará ao insucesso. Então é uma marca também na fronte e na mão direita, indicando com isso que, se o selo também é espiritual, portanto invisível, a marca também é espiritual e invisível. Marca na testa é pensar como a besta pensa, pensar contra o Evangelho, pensar contra Deus, ter uma mente governada pelo pecado. Aí você pensa, por exemplo, naquelas leis do aborto, nas leis que tentam legalizar as drogas. É pensar como o diabo pensa, é pensar como o anticristo pensa, é pensar contra a vida, é pensar contrário, se opondo ao que Deus pensa. Na mão direita, a mão significa ação, comportamento. Então possuir a marca na mão direita também é um símbolo, mas um símbolo que significa comportar-se. A pessoa não só pensa como a besta pensa, o anticristo pensa, mas se comporta dessa maneira, vive da maneira que agrada o pecado, que satisfaz as expectativas do diabo. E essa cultura pecaminosa vai sendo cada vez mais desenvolvida. Se nós tivéssemos o cuidado de pensar na marca da besta desta maneira, e não pensando que será algo visível, como cartão de crédito ou outra coisa, nós certamente identificaríamos pessoas dentro da igreja que não são cristãs e que se comportam como a besta se comporta. Mas se estivermos focando em algo material, vamos perder a questão da pureza da igreja nessa área de identificar quem de fato nasceu de novo e quem não nasceu de novo. Isso é muito importante, não é algo simplesmente secundário, é fundamental para a nossa identificação cristã. Se eu tivesse tido um professor desse no seminário, teria assistido e deixado para trás. Eita, é verdade. Eu estava lembrando disso aqui pensando, meu Deus, eu assisti aquilo tudinho, acreditei por algum tempo.
Enfim, todo errado. Mas enfim, vamos lá. Sobre a questão do milênio, há muita coisa escrita, debatida. Você até, inclusive, já falou, né, sobre os 3 posicionamentos gerais: amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo. E aí, se você pudesse explicar para todo mundo, até para quem não conhece, nunca nem escutou falar disso, mais ou menos o que defende cada corrente, o que os reformados historicamente têm defendido, né? E, enfim, né, os meandros, como é que isso a gente pode pensar a partir de Apocalipse 20. Certo. Tudo girando em torno do milênio. Isso é simbólico ou isso é literal? A primeira grande corrente, que começou no 2º e 3º séculos, foi o pré-milenismo. Os pais da igreja eram pré-milenistas. Os pré-milenistas, eles acreditam basicamente que Jesus vem, a igreja vai passar pela grande tribulação, depois Jesus vem e estabelece o seu reino milenar. Por isso que é pré-milenista. Jesus vem antes do milênio, estabelece o seu reino milenar. Ele reina literalmente 1000 anos nessa terra. Por exemplo, se ele viesse hoje, 2018, ele reinaria 1000 anos, terminaria o seu reinado em 3018. Nesse caso, Jesus estaria fisicamente na terra, fisicamente sentado presente, num trono. Sentado no trono em Jerusalém. O negócio é show, né? É interessante. Aí, depois desse milênio, Jesus julgaria todos, condenaria o diabo e estabeleceria novo céu e nova terra. Bem, essa corrente foi abandonada por alguns. Na época dos puritanos, por exemplo, a maioria era pós-milenista. Embora essa nomenclatura não possa ser estabelecida a eles, porque o contexto deles era um contexto que eles não pensavam dessa forma. É nós que pensamos acerca deles dessa forma. Mas por que eles pensavam assim? Deixe-me primeiro dizer o pós-milenista. Pós-milênio. Então, Jesus, de fato, vem depois do milênio. Mas só que o pós-milenista não pensa no milênio literal, pensa no milênio simbólico. Um longo período de paz e prosperidade, que se dará da seguinte maneira: o mundo será cristianizado, a igreja vai evangelizar tanto, as ações missionárias da igreja serão tão bem sucedidas que praticamente todos serão convertidos ao cristianismo. Depois dessa grande massa convertida é que Cristo vem. Esta ideia não se ajusta muito, e muitos pós-milenistas da atualidade, eles estão repensando sobre isso, por causa da questão do sofrimento que tem aumentado na humanidade. Interessante que foi feito um estudo, uma pesquisa científica, e foi dito que chegaram à conclusão de que quanto mais a cidade cresce, 3 problemas também surgem demasiadamente: câncer, problemas psicológicos e problemas cardíacos. Aí os pós-milenistas, eles estão prestando atenção nesse sofrimento que tem acumulado e estão chegando à conclusão de que um período de paz e prosperidade não acontecerá antes da vinda de Jesus. Tanto que não há nenhum texto bíblico que advogue isso. Não tem. A ideia de Mateus 24, quando Jesus diz assim: e este evangelho do reino será pregado a todas as nações como testemunho, então virá o fim, não advoga o pós-milenismo de maneira alguma. Pelo contrário, por exemplo, em Apocalipse, todas as vezes que se fala 7º selo, 7ª trombeta, 7ª taça, que precedem a segunda vinda, sempre são tempos de profunda crise. E Jesus discursou no seu sermão profético, Mateus 24 e 25, ele disse que a sua vinda se dará semelhante aos tempos de Noé e de Ló. E o que havia nos tempos de Noé e de Ló? Grande acúmulo de pecado. Não existia nada de bom nesse período. Então Jesus disse: assim será também a vinda do Filho do Homem. Agora tem os amilenistas, que eu creio são os mais coerentes com os textos bíblicos. Eles afirmam: não há milênio literal, Jesus não vai reinar em Jerusalém, não vai reinar nessa terra, Jesus já está reinando de maneira espiritual no coração do seu povo, está presente o seu reino na terra por meio da sua palavra, por meio do seu espírito e por meio da igreja. Jesus já reina, ele não reinará, ele já reina. Então o milênio em Apocalipse é simbólico, indicando um longo período de tempo. Agora, não há uniformidade
entre os amilenistas de quando começou esse milênio. Por exemplo, alguns dizem que começou em Pentecostes, na descida do Espírito Santo sobre a igreja. Outros dizem, não, começou quando Cristo morreu e ressuscitou. Não, outros dizem que começou quando Cristo veio a esse mundo, quando ele adentrou ao ventre de Maria. Eu sou da concepção, eu sou amilenista e sou da concepção que este milênio, esse longo período que data da primeira vinda, da segunda vinda, começou na encarnação, assim que Jesus adentrou o ventre de Maria. Eu sou dessa opinião. Por quê? O autor aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, diz que Deus nos falou nestes últimos dias, uma expressão escatológica, nestes últimos dias pelo Filho. Então o Filho já estava presente, não havia ainda morrido, nem ressuscitado, nem Pentecostes havia acontecido. Então eu advogo que foi na encarnação mesmo que começou esse grande período. E estamos vivendo, mais de 2000 anos, vivendo esse longo período chamado milênio, que é simbólico no Apocalipse 20, e que vai se estender até a data que Jesus estabeleceu, a qual nós não sabemos. Por isso que precisamos estar preparados, vivendo em santidade. Nesse ponto, como é que fica o diabo? No sentido que lá em Apocalipse 20 ele é aprisionado por 1000 anos, e daí ele depois é solto, depois é lançado no lago de fogo. Isso. Então, no caso, nessas três correntes, bem, assim, digamos assim, bem objetivamente, como é que o amilenismo vê a questão do diabo? Se a gente está passando esse período, foi preso, não foi preso, está solto? O cão dos infernos, ele, segundo o amilenismo, analisando o capítulo 20, ele está preso desde que Jesus o prendeu. E quando foi que Jesus o prendeu? Capítulo 3 de Marcos, Jesus diz assim: ninguém pode invadir a casa do valente e saquear-lhes os bens, se não amarrar primeiro o valente. E quem amarra o valente é mais valente. E esse mais valente é Jesus. O valente é o diabo. E Jesus o amarra. Ele disse, eu estou amarrando, quando ele está expulsando os demônios. Quando ele está desfazendo as possessões demoníacas. Ele mostrou que estava amarrando os demônios, amarrando o diabo, amarrando as forças demoníacas. Essa mesma palavra que aparece nos evangelhos, tanto em Marcos como em Mateus e Lucas, essa mesma palavra aparece em Apocalipse, para a prisão do diabo. E o diabo foi preso. Esse preso é a mesma palavra para manietar, amarrar. Então Jesus o amarrou quando iniciou seu ministério, quando iniciou a sua proclamação do reino, do evangelho para salvar as pessoas. Dentro disso, o diabo já está preso. Agora, quer dizer que o diabo não está fazendo mal no mundo? Ele está fazendo mal no mundo. Infelizmente ele está. Está destroçando muitas vidas e famílias. Mas ele não pode fazer o que é indicado no texto de Apocalipse 20. Diz claramente que o diabo foi preso para que não enganasse as nações. Esse é o objetivo da prisão. O que é isso? Lembrem-se que no Antigo Testamento a revelação divina estava restrita a um povo. Deus deixou os outros povos andarem em cegueira. Paulo vai dizer isso, por exemplo, no capítulo 14 de Atos, dizendo que Deus deixou as nações andarem segundo seus próprios pensamentos. Mas quando Cristo vem e estabelece que a missão da igreja é invadir as nações com o evangelho, então, tendo amarrado o diabo, não permitindo que o diabo haja nas nações para interferir o avanço do evangelho, significa, portanto, que a ação missionária da igreja será próspera e bem-sucedida. Não quer dizer que todos vão se converter, de maneira alguma. Lembrando o texto de Mateus 24, vai servir como testemunho à proclamação do evangelho. Tanto pode libertar pessoas, salvar pessoas, e nessa concepção os eleitos, quanto pode condenar pessoas, e nesse caso os preteridos. Então, a ideia é que o diabo já está preso, não pode impedir que o evangelho adentre as outras nações. Por isso que nós, que pensamos desta maneira e vemos que o texto bíblico fala-nos dessa maneira, nós não temos nenhuma preocupação com aqueles que dizem assim, aquela nação é difícil o evangelho entrar. Não é difícil não. Deus querendo, o evangelho entra. Se Deus não quiser, o evangelho nunca entrará. Mas Deus querendo, o evangelho entra, porque não há diabo e não há homem para impedir
que o evangelho alcance as nações. E lembrando que quando Jesus falou servirá de testemunho às nações, no grego é etnias, que não significa necessariamente nações formadas como nós pensamos, mas etnias que se encontram às vezes diversas em um único país como no nosso. Então, se o diabo está amarrado, a pessoa pode dizer está amarrado? Rapaz, você diz está amarrado, lembrando que mais de 2000 anos já está assim. Agora não pode tentar usar essa expressão como uma fórmula mágica para dizer que ele vai embora, que não adianta. Ele vai dizer, rapaz, eu já estou amarrado, mas não para não fazer isso que eu estou fazendo. A ideia é expulsar em nome de Jesus. Vamos lá, sobre o novo céu e nova terra. Será uma outra criação? Ou será essa criação transformada? Esse é o grande desafio, né, talvez? A palavra grega para novo céu, nova terra, kenos, significa não outro, no sentido cronológico, não é um outro, como se Deus descartasse essa terra e esses céus que agora existem. Não, significa rejuvenescidos. É a nossa mesma terra, nosso mesmo céu, mas só que libertos de toda a maldição que foi impetrada no capítulo 3 de Gênesis. Liberta de todo o pecado, liberta de todas as consequências do pecado. Então, será essa terra e o céu restaurados, aonde Deus vai habitar com o seu povo. Olha aí, questão complicada essa. É verdade. Bastante, né? Bom, vamos fazer o seguinte, eu queria... Vai fazer intervalo, Garnier? Vai, né? Pronto, então eu vou chamar a Garnier para fazer o intervalo. Nesse momento vai fazer avisos e tal. Pronto, pode vir então. Enfim, pessoal, então vamos começar agora nosso segundo bloco. Eu farei uma pergunta de início, certo? Vamos lá. E daí, as perguntas vão chegando aqui e a gente vai tentar fazer o máximo de perguntas possível, certo? Porque eu sei que esse é um assunto bastante interessante. Certamente surgiu várias dúvidas aí, até porque quando a gente às vezes lê um autor, não sabe que aquele autor é de uma corrente tal, e às vezes a gente não sabe que tem outra corrente, e tantas correntes, tanta corrente, né? Então, enfim, a gente vai dar início então agora nesse momento o segundo bloco, nosso Café com Palavra, ok? Bom, Caio, a segunda vinda de Cristo vai ser iminente ou vai levar um tempo? Um determinado período de tempo, vai ser algo, digamos assim, progressivo? Alguns da igreja brasileira, eles dizem que Jesus pode voltar a qualquer momento. Isso é um pensamento dispensacionalista. Os dispensacionalistas, eles dizem que Jesus virá para os seus santos, e isso será um arrebatamento secreto, e depois de 7 anos de grande tribulação, esta terra passará. Jesus vem definitivamente no sentido de estabelecer um reino milenar nessa terra. As Escrituras, elas dizem, nas próprias palavras de nosso Senhor, que Ele virá depois de um longo tempo. Ele nunca disse que poderia vir a qualquer momento. Ele nunca disse isso. Talvez, por faltar cuidado na interpretação e na observação dos textos, a pessoa possa pensar que Jesus está falando que virá imediatamente, mas não. Há alguns textos, Jesus, quando se refere à sua vinda, ele está se referindo à vinda não à segunda, no sentido de estabelecimento de julgamento, novo céu e nova terra, mas está falando da sua vinda, por exemplo, na ressurreição, quando ele disse aos seus discípulos em João 14, eu vou preparar-vos o lugar, e quando tiver preparado o lugar, voltarei para vós outros. Esse virei para vós outros, esse vir é vir na ressurreição. Preparar lugar é preparar na cruz, né? Morrer na cruz, e depois, ao terceiro dia, ressuscitar. Então esse vir é a ressurreição, como de fato aconteceu. E essa ideia de que Jesus pode vir a qualquer momento não se ajusta aos textos. Paulo, por exemplo, quando os tessalonicenses foram perturbados por algumas cartas que tinham pseudo-assinaturas de Paulo, não foram enviadas, claro, por ele, achando que o dia do Senhor ia acontecer rapidamente, né? A segunda vinda ia acontecer rapidamente, a qualquer momento. Tinha pessoas abandonando o emprego, abandonando família. Paulo disse, não, está errado. Antes de Jesus vir, 2 grandes fenômenos devem acontecer.
a grande apostasia e a revelação do homem da iniquidade como consequência da grande apostasia. Então, grande apostasia não é um punhado de cristãos abandonarem uma determinada igreja local. A grande apostasia é um abandono em massa a nível mundial do cristianismo. Pessoas que adentraram a igreja, se diziam cristãs e que de repente elas se colocam contra a igreja, contra o evangelho e contra Jesus. Isso é a grande apostasia. Aí nesse contexto desse movimento mundial contra a igreja, né, de abandono da igreja, o anticristo surge para governar essa massa que se dizia cristã e que não era. Então, para governar essa massa. Então, esses dois grandes fenômenos devem acontecer, diz o apóstolo Paulo, antes que a vinda do Senhor aconteça. Como essa grande apostasia ainda não se manifestou e, consequentemente, também o homem da iniquidade ainda não apareceu, então Jesus não vai voltar a qualquer momento, não voltará nem tão cedo, nem tão cedo. Olha aí, olha aí. Aí, cara, deixa-me agora dizer uma coisa, porque tem alguns que me relembram disso, né? Isso não quer dizer que nós não devamos nos preocupar com o nosso comportamento, com o nosso compromisso. Pelo contrário, isso exige mais de nós. Nós precisamos testemunhar até o fim que nós somos dele. Nós devemos perseverar até o fim no Evangelho. Nós precisamos, mesmo que outros abandonem, nós precisamos continuar para mostrar que de fato nós somos uns dos eleitos e também pertencemos ao povo de Deus legitimamente, à igreja invisível. Dentro disso, a santidade pessoal, a busca particular por Deus, meditação nas Escrituras, oração, frequência na igreja e participação na igreja são fundamentais, Se, como nós vimos, Jesus não vem breve, não vem a qualquer momento, mas nós podemos ir para Ele a qualquer momento. Nós não sabemos quando terminará o prazo de validade da nossa vida, vai acabar. Então precisamos estar preparados corretamente, andando em santidade para o nosso encontro com o Senhor. O interessante, quando a gente lê as cartas no Novo Testamento, a gente percebe que por várias vezes os apóstolos encorajaram e alertaram os cristãos, né? Justamente falando da segunda vinda de Cristo. A maioria dos contextos é justamente quando fala da segunda vinda de Cristo, alertando os cristãos, para que eles não, digamos assim, cochilem enquanto Cristo não volta, né? É muito interessante, isso é muito importante. A gente não pode esquecer disso, é uma mensagem central para a fé cristã, a gente tem que estar sempre lembrando disso. Chegou uma pergunta aqui interessante: no céu tem cavalo? A Bíblia diz que Jesus virá um cavalo. Boa, viu? Se tiver, eu quero montar em um, eu gosto de cavalo. Bem, é apenas um símbolo do Apocalipse, tanto os 4 cavalos e cavaleiros no capítulo 6, quanto também no capítulo 19, quando Jesus aparece montado num cavalo branco, claramente identificado no capítulo 19. É apenas um símbolo para, vou usar o termo veículo, para um veículo de combate. Na época, era o cavalo utilizado para o combate. Então, como os imperadores montavam seus cavalos brancos e iam ao combate, a figura mostra que Cristo também, ele é lutador, e é aquele que vence definitivamente. Então não há império que se mantenha. Tudo aquilo que os impérios apresentavam, Jesus supera infinitamente cada ataque. Então mostrando que Jesus está em combate, somente isso, que Jesus está lutando. Olha só essa pergunta que chegou aqui, eu achei bastante interessante. Diz assim, ó: se em Apocalipse 22 já é novo céu e nova terra, não sendo possível sofrimento no céu, por que existe uma árvore cujo fruto cura todas as doenças? Tá bem grossinho o chocolate, viu? Tá massa, viu? Entendi. Porque existe a árvore que cura, né? As folhas são destinadas à cura das nações. Se não existe no céu a pecado e, portanto, as consequências do pecado como doenças, né? A ideia é apenas para reafirmar isso. Certamente a árvore é simbólica. Lembrando que a árvore ali é um termo coletivo, embora esteja designada como árvore, mas é um termo coletivo, significando que existem várias árvores desse tipo. A abundância de provisão de Deus.
A descrição de João é que esse novo céu e nova terra terá tudo de bom. Nunca faltará aquilo que é necessário para a manutenção da vida. É apenas um símbolo para reforçar aquilo que ele vem dizendo ao longo da apresentação do novo céu e da nova terra. É apenas um símbolo. Enfim, é muito interessante a gente perceber. Você já tinha falado que essa terra será transformada e essa terra será o novo céu e a nova terra, logicamente, né? Numa nova, digamos assim, categoria, assim, transformação. Mas o interessante é você perceber que a história bíblica, você começa com tudo na perfeição ali, no Jardim do Éden, a queda, então a descida do ser humano. Cristo coloca aquele ponto final nessa história de descida e derrocada e começa, né, por meio do seu povo, trazer o seu povo para perto de Deus outra vez, né, e restaura todas as coisas. Então, a gente vê que, de certo modo, a história bíblica é um Éden que cai e se afasta de Deus, mas Deus retoma o Éden e o reestabelece, como deveria ser para sempre, né? Como se esse período que a gente está vivendo, da queda, fosse só um intervalo que logicamente estava nos planos e no controle de Deus, mas que não deixa de ser um intervalo. Certo. E lembrando que em Gênesis capítulo 2, o Éden é apresentado apenas como um local geográfico diminuto. Mas em Apocalipse, agora é o universo como Éden, como jardim santuário, é o universo. Então é uma amplitude extraordinária. Aquilo que Adão e Eva viveram antes da queda não chega aos pés do que nós vamos viver no novo céu e na nova terra. É muito mais extraordinário, essa realidade por causa da presença do Cristo nessa terra por nós. Chegou uma pergunta bem interessante sobre Romanos, aqui na questão de Israel. Esse ponto é muito importante porque recentemente tem tido algumas publicações nesse sentido, né? Alguns reformados têm revisado essa noção de que Israel não tem, digamos assim, alguma singularidade dentro do reino de Deus a partir de Cristo ali, na inauguração do reino. E aqui foi citado Romanos 11, versículo 25 ao 29, que dizem que Paulo diz que o endurecimento de Israel é até que chegue a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Por este texto, não se pode inferir que, apesar da apostasia de Israel, Deus ainda os preserva como nação, prometendo que eles serão restaurados no fim dos tempos? É uma excelente pergunta mesmo. Geralmente apresentam esses textos para designar uma particularidade na nação étnica, né, mesmo. A ideia é o seguinte: Paulo, abordamos desde o início no capítulo 9, esse conjunto de capítulos, né, 9, 10 e 11 de Romanos, são bem específicos mesmo. A ideia é que está sendo desvendado o grande plano da salvação de Deus. No início do capítulo 9, Paulo diz que nem todos os de Israel são de fato israelitas. Então não pense necessariamente na nação étnica. Paulo está pensando, e na mente divina é assim, Israel nação, mas um Israel remanescente espiritual dentro dessa nação étnica. Então, quando fala que Deus endureceu a nação, no sentido de que o juízo de Deus foi impetrado sobre essa nação por ter rejeitado Jesus, e todos que rejeitam Jesus estão debaixo de maldição. Essa nação, especificamente por causa da presença do Cristo nela e da rejeição desse Cristo, essa nação foi colocada sob maldição. Mas não significa que Deus não está salvando os judeus. Aí Paulo até se coloca: eu também sou judeu e fui salvo. Então a ideia de que Deus, dando a sua sentença sobre Israel nesse período de endurecimento, ele está mostrando que o seu desejo é alcançar o mundo, outras nações, não ficar restrito a uma nação. Dentro disso, quando se coloca que todo Israel será salvo, esse todo Israel não é Israel étnico, não é Israel étnico. Todo Israel é o Israel, os eleitos, que ele começou a apontar no capítulo 9, são os eleitos de todas as nações que formam o Israel espiritual. Assim todo Israel será salvo. Esse assim não é advérbio temporal, é advérbio de modo. Assim como eles serão salvos, todos que serão salvos da mesma maneira, pela fé no Senhor Jesus Cristo, somente desta maneira. Então Jesus está salvando os judeus,
está salvando gentios. E quando o número dos eleitos for completado na salvação, certamente todo Israel estará nas condições da salvação. Interessante que capítulos anteriores, o próprio apóstolo Paulo em Romanos argumenta que a posteridade de Abraão seria dada por meio de Cristo, né? Porque eles começam a perguntar, sim, mas a posteridade de Israel. E Paulo vai dizer, não acabou essa promessa que foi feita lá em Gênesis 12 a Abraão. Essa promessa é concretizada pelos eleitos de Deus em Cristo Jesus. Isso, até Paulo vai levantar uma experiência de Elias, quando Elias disse, eu fiquei só, quando ele está na caverna, eu fiquei só, todos te abandonaram. Aí Deus disse, eu reservei 7.000 que não dobraram o joelho a Baal, nem o beijaram. Então dizendo, dentro desse povo rebelde, eu tenho o meu povo, dentro desse povo. Então é ver Israel nação, mas enxergar dentro dessa nação o Israel espiritual. É sempre dessa maneira. A igreja é o remanescente de Deus. É o né? remanescente de Deus. Vamos lá, os crentes sofrerão as dores, essa questão da tribulação, vamos lá. Os cristãos, porque tem aqueles posicionamentos pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, tribulacionista. E aí você puder falar como é que pensam e como é que os reformados pensam dentro do amilenismo, essa questão da tribulação. Certo, isso é bem objetivo. A maioria dos reformados diz que a igreja de fato vai passar pela grande tribulação. Jesus deixou isso claro no sermão profético. Os apóstolos também mencionam isso em suas cartas. Olha, eu sei que tem muita gente, por causa do sofrimento que já passa na vida, não quer passar pela grande tribulação. Eu sei, tem muita gente querendo correr. Agora, tribulação no Novo Testamento, o termo grego sempre está relacionado à igreja e aos crentes. Quem é incrédulo não passa por tribulação, não. Vai ser perseguido por Jesus, vai ser perseguido por crer em Jesus. O incrédulo não vai, porque ele não crê em Jesus. Então, tribulação no Novo Testamento só se relaciona com a igreja. Então, a igreja passará pela grande tribulação. E deixe-me dizer, Jesus já deixou claro, se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Aí tem crente que quer ser melhor do que Jesus. Tem crente, não, Jesus já sofreu tudo por mim, não posso mais sofrer não. Que conversa é essa? Jesus deixou claro, perseguiram-no, também perseguirão a igreja. Agora, essa perseguição não é qualquer perseguição, é uma perseguição, a grande tribulação é uma perseguição final. Ao longo de nossa trajetória de vida, nós somos perseguidos pontualmente. Por exemplo, no nosso país há uma ideologia de perseguição, políticos que tentam implantar, como já mencionei, leis anticristãs. Há uma tentativa de amordaçar a igreja na proclamação do Evangelho, de querer estabelecer o mundo, estabelecer os valores que a igreja deve aderir, deve partilhar. Isto são perseguições ideológicas, mas a grande tribulação será uma tribulação física, ideológica, uma tribulação terrível que nós, se estivermos vivos, passaremos. Assim creio, né? Que sendo crente nós passaremos. Espero que sim. Espero que não tenha ninguém que corra aqui, se esconda. Ninguém. E daí, tendo a tribulação, Jesus volta nesse meio de tribulação? Ou quando terminar a tribulação, Jesus volta? Muito bem. Após a grande tribulação, Jesus cai dos céus para salvar o seu povo. Isso nós encontramos, por exemplo, no capítulo 11 de Apocalipse. As duas testemunhas que simbolizam a igreja em seu ministério de pregação do Evangelho. Diz que elas são mortas e que passam 3 dias e meio nisso, significando pouco tempo, essa vitória do mundo, pouco tempo. Aí Jesus as ressuscita e vem para julgar aqueles que haviam matado a sua testemunha, lembrando que aí ele apenas está descrevendo o silêncio na atividade missionária. A igreja será tão perseguida que essa atividade missionária não vai ocorrer como tem ocorrido nesses nossos dias. Será como que freada, barrada nessa atividade missionária. Interessante. Chegou uma pergunta bem prática aqui. Como é que a gente pode ter uma leitura melhor de Apocalipse? Não é? Porque, tendo em vista a questão figurativa, textos interpretados literalmente ou não literais, como é que a gente pode assim, ter uma leitura adequada?
A leitura mais adequada é você ler compreendendo que a linguagem não é literal, a linguagem é simbólica. Tanto que no primeiro capítulo, logo no versículo 1, quando o apóstolo diz que Jesus comunicou ao seu servo, a ideia de comunicar aí é falar por meio de símbolos. Então João vê tudo por meio de símbolos. Então você precisa mergulhar no Apocalipse sempre tendo isso em mente. Aqui tem muitos elementos simbólicos. E estes elementos, eles são tirados do Antigo Testamento. Se você tiver um conhecimento amplo dos textos do Antigo Testamento, facilita a compreensão do que João está falando no Apocalipse. Então, você deve primeiro ter essa postura. Segundo, tenha a postura de não ler cronologicamente o Apocalipse. Ou seja, o que está sendo descortinado não é um evento, aí depois vem esse outro evento, o capítulo 3, depois que acontece no capítulo 3, necessariamente vai acontecer o do capítulo 4, não é assim, não é cronológico, você não vai lendo e à medida que você vai lendo os acontecimentos vão se dando dessa maneira, não, é paralelo. Você tem que pegar, dividir as seções do Apocalipse e uma é paralela à outra, acrescentando informações. É como se nós estamos aqui, aí tem uma câmera aqui na frente, uma câmera aqui atrás. A câmera da frente pega a nossa parte da frente, logicamente, e a de trás, nossas partes aqui atrás. Então, de repente, esta mesma cena é mostrada aqui de frente, dessa câmera, por meio dessa câmera da frente. Aí essa mesma cena depois é mostrada por essa câmera de trás. O Apocalipse é assim, João apresenta uma cena, aí de repente vê essa cena do lado esquerdo. Aí depois vê do ângulo direito, aí depois vai mostrando por cima, por baixo, vai mostrando a mesma cena de diversos ângulos, acrescentando informações. Desta maneira, você se mantém muito precavido de erros na interpretação. Muito bom. Quais são os... Só um parênteses aqui, eu acho que um livro interessante para ajudar é o Mais Que Vencedores. Isso, né? Excelente. Eu acho que um livro de 200 páginas, excelente, acho que é um investimento assim, excelente a ser feito. Né? Eu acho que todo mundo deveria tentar ler aquele livro, porque ele é muito bom, realmente, e tem uma ótima explicação sobre Apocalipse. Né? Ele sabe levar na literalidade, quando muitas vezes precisa, no caso do contexto da época, né? Em alguns momentos, e depois ele sabe também interpretar com muito cuidado, né? a parte que não dá para ser interpretada literalmente. É muito bom o livro, Mais Que Vencedores, vale a pena investimento de tempo. E bem objetivo. Isso, bem direto, né? Muito bom mesmo. Bom, quais observações são importantes nas parábolas do semeador e do joio no campo, sobre o contexto do fim? Isso é interessante. Lembram que eu disse que o pós-milenismo diz que haverá um período de paz e prosperidade antes que Jesus venha? Essas parábolas do nosso Senhor já mostram que isso não acontecerá. Quando a parábola do semeador termina, Jesus diz assim: o solo bom produz como? Produz a 100. Oi? 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1, não é isso? Pronto. Percebam que a sequência de Jesus não é uma sequência apresentada de maneira displicente, ele tem um propósito. Lembrem, não é o mesmo terreno produzindo safras e que esses três tipos de safras, não, são pessoas que vão produzindo dessa maneira. A ideia é o seguinte: vai começar muito bem, vai o Evangelho encontrar muitos corações preparados, terrenos bons, muito, 100, mas só que ao longo da história da igreja isso vai caindo até chegar a 30 por 1. A ideia não é de prosperidade na história, a ideia é de declínio espiritual na história. O 100 indica a era apostólica. Na era apostólica, conversões em massa, extraordinárias. Em 8 anos, a igreja chegou a 300 mil pessoas. Esse período de grande produtividade era apostólica, mas haverá um período de pouca produtividade, que é o período do fim, 30 por 1. A parábola do joio
do joio no campo, lembrem que o homem semeou trigo em seu campo, mas enquanto estavam dormindo, veio o inimigo e semeou joio. Interessante que quando os servos do Senhor perceberam que havia joio no meio do trigo, perguntaram assim: o Senhor quer que vamos e arranquemos o joio? Ele disse: não, porque pode ser que vocês arranquem o trigo com o joio. Deixai-os crescer juntos. E na ceifa é indicação de consumação da história. E na ceifa eu ordenarei aos ceifeiros, e esses ceifeiros são os anjos na parábola, para que eles recolham o trigo e tirem também o joio, lançando o joio na fornalha, queimando o joio e guardando o trigo. Qual é a ideia aí? Jesus está dizendo na parábola que as forças do mal estarão em atuação, crescendo juntamente com as forças do bem. Não adianta tentar combater o mal achando que vai destruir nessa época, de maneira alguma. A destruição definitiva do mal está na responsabilidade e prerrogativa de Cristo na segunda vinda dele, que ele matará o iníquo com o sopro da sua boca. Mas enquanto a igreja estiver presente nesta terra, as forças do mal também estarão em atuação e em crescimento, significando que aquilo que a igreja empreender, as forças do mal vão tentar combater. Então não vai ter período de paz e prosperidade antes da vinda de Jesus. O negócio vai ser difícil. Tinha uma pergunta aqui. Eu vou poder lutar no Armagedon? Meu amigo! Deixa eu terminar. Quem é o corajoso ou a corajosa? Deixa eu terminar. E tem assim a segunda parte da pergunta. Eu vou matar os inimigos? Menino! Haja filme, meu amigo. É filme. Rapaz, uma Mulher Maravilha aqui presente. Já temos Kal-El presente, né? A Superman já está presente. Agora a Mulher Maravilha presente. Uma boa pergunta. Lembro-me de uma vez um jovem, estava também numa palestra em escatologia. Aí um jovem fez: Caio, eu poderei dar um tiro de 12 no anticristo? Porque, rapaz, a ideia é fantástica, meu irmão, mas não vai dar não. Para matar o anticristo só Jesus. Prerrogativa dele. Lembre-se, quando se descreve a batalha final, o crente ele nunca pode, quando a sua fé está em jogo, ele nunca pode atacar os inimigos. Se a fé está em jogo, ele tem que sofrer por causa da sua fé. Ele não pode atacar os inimigos. Se Deus der oportunidade de escapatória, é você, pernas para quem te quer, dá uma carreira segura. Mas se não der, seu sangue deverá jorrar por causa do Evangelho. Então, quando é descrita essa batalha final, sempre aquele que luta é Deus. A igreja não luta. A igreja não levanta nenhuma arma, não levanta os seus punhos. A igreja é atacada, mas Deus intervém e Ele mostra que quem luta, assim como Ele lutou pelo povo, por exemplo, abrindo o Mar Vermelho, fazendo o seu povo passar e depois destruindo os inimigos do povo, e assim foi Ele, da mesma maneira será nesse último grande desafio que a igreja enfrentará. Mas eu fico feliz pela coragem e a bravura de quem fez esta pergunta, viu? Se depois você quiser se denunciar, eu quero apertar a sua mão. Você é muito corajoso, corajosa. Sangue no zóio. Sangue no zóio. É igual a Pedro, né? Senhor, eu vou contigo até para a morte. Puxa a espada e corta. Rapaz. Vamos lá. O trono branco é um julgamento que se limita aos homens ou também inclui os anjos? Boa pergunta. No texto, só se refere aos homens. Só se refere à humanidade. Não se preocupa com o julgamento dos anjos. Lembrando que, quando se fala de julgamento de anjo, quem falou sobre isso foi Paulo no capítulo 6 de 1 Coríntios, que a igreja vai julgar os próprios anjos. Quando esse momento de juízo sobre os anjos, e anjos aí são os apóstatas, sobre esses anjos acontecerá, não temos muitas informações, mas no Apocalipse é um desenrolar de julgamento sobre a humanidade pecadora, e claro, os santos também estarão ali, mas abençoados e salvos, redimidos pelo Senhor Jesus e vindicados cosmicamente. Como explicar Apocalipse 13, que diz que todos os habitantes da terra
adorarão a besta? Boa pergunta, excelente também. A expressão todos os habitantes da terra no Apocalipse só se refere aos incrédulos, nunca aos crentes. Todos os habitantes da terra em Apocalipse só se referem aos incrédulos, nunca aos crentes. Tanto que dentro desse contexto é dito, daqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E esse livro da vida foi escrito antes da fundação do mundo. Bom, alguém vai ter mais alguma pergunta? Eu estou com uma última aqui e vou fazer... Bom, vamos lá. Então... Hã? Quer vir fazer aqui? Não. Vamos lá. No Apocalipse diz que na Nova Jerusalém não haverá templo. Mas em Ezequiel, nos capítulos finais, diz em detalhes como será o templo no reino dos céus. Como conciliar? Certo. Lembrando que a linguagem veterotestamentária era sempre de acordo com aquilo que era a experiência do povo, para que o povo entendesse o que Deus estava falando. No Novo Testamento ele faz ampliações por causa da presença de Jesus. Jesus amplia essas informações dadas no Antigo Testamento. Então, o templo que Deus pensa não é um templo num local geográfico específico. O templo que Deus pensa é o universo. Sempre quando ele apontou isso no Antigo Testamento, ele estava dando de maneira informação, ele estava dando de maneira embrionária. Aí, à medida que a revelação vai prosseguindo, ele vai ampliando estas informações e passa a nos dizer no último livro que esse templo será cósmico. Então não esperemos nenhum templo em uma nação específica. O templo será o universo. Deus será adorado tanto no céu quanto na terra. Terra e céu serão a mesma realidade e Deus estará tabernaculando com o seu povo. Caio, eu vou te pedir para você fazer uma palavra final a partir de Mateus 24. Certo. O que de mais importante para nós jovens, a gente precisa ser lembrado hoje, né, no que toca a essa questão do fim dos tempos, já considerando que a gente vive esse momento, né, de, enfim, até a volta de Cristo. Certo. Posso pedir para abrir a Bíblia? Quem trouxe a Bíblia, por favor, Mateus capítulo 24. Sermão escatológico de Nosso Senhor. Deixe-me mostrar algo aqui para vocês que eu creio ser importante e finalizar também a nossa participação. A partir do versículo 37, Mateus 24, a partir do versículo 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Jesus não está proibindo casar não, viu? Quem não casou ainda, dê aleluia e glória. Aleluia. Significa apenas focados nessa realidade, né? E davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Muitos falam nesse texto aqui do arrebatamento, não é? Olha aí, a igreja vai ser tomada, Deus vai levar. De repente a pessoa está conversando com... desapareceu, onde está, né? Aí tem aqueles que são tão crentes que botam no carro: em caso de arrebatamento, este carro estará desgovernado. Meu amigo, eu passando de moto perto de um carro desse, eu já reduzo a velocidade. Mas aqui, Jesus não está falando de arrebatar a igreja. Prestem atenção aí, versículo 40. Então 2 estarão no campo, um será tomado. A palavra grega para tomado é a mesma palavra no versículo 39. E não perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou. Esse levou é a mesma palavra para tomado. E levou no dilúvio, é levar em quê? Na salvação? Os que ficaram fora da arca foram salvos? Foram o quê? Como? Afogados e, portanto, condenados. Então, levar aqui um e deixar o outro, o que é levado em juízo condenatório. Não é arrebatado por Jesus. Alguns pegam esse texto: oh, Senhor, ainda bem, eu vou ser arrebatado aqui. Ó. Não queira mais não, viu?
É arrebatado em juízo aqui. Não aceite isso não. Repreenda, está amarrado. Muito bem. Dentro dessa informação, agora eu passo para a nossa postura. Jesus, ele está colocando diante de seus discípulos, diante da igreja, a necessidade de estar preparado para a sua segunda vinda. Aí o que ele diz a partir do versículo 45? Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Ele está falando da igreja e do convívio dos irmãos com os irmãos. Servo fiel, Jesus não espera produtividade, Jesus quer fidelidade a Ele. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, olha aí, Ele quer que esteja assim, quando Ele vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe conferirá todos os seus bens, e todos os bens de Jesus é o cosmos. Mas se aquele servo, sendo mau, não, aqui no grego não está falando do mesmo servo, está falando de outro servo. Mas se aquele servo, sendo mau, mau por quê? Disser consigo mesmo, meu Senhor demora-se. O termo grego para demora-se é não vem. Não vem. O servo é mau por quê? Porque ele é incrédulo, ele não acredita que Jesus vem. Ele não acredita. E o que ele faz? Versículo 49. E passar a espancar os seus companheiros, ou seja, maltratar os irmãos, e a comer e a beber com ébrios, tem uma vida de pecado, virá o Senhor daquele servo em dia que não espera. Não espera porque não está preparado para isso. E em hora que não sabe. E castigá-lo-á. No grego é dividirá ao meio, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aqueles que estão na igreja e não se atentam para a doutrina da segunda vinda e não fazem dessa doutrina um incentivo para a vida santa, eles serão condenados eternamente. Então nós somos chamados nessa noite pelo Senhor Jesus, nesse texto, a desejarmos tanto a vinda dele, que a nossa vida aqui arderá em santidade. Não é opcional. A vida do crente deve ser santa. Sei que temos muitos desafios e muitas dificuldades nesse percurso, mas Jesus, ele tem graça suficiente para nos sustentar nessa caminhada. Jesus nos libertará de todo o pecado e de toda a realidade adversa, e certamente habitaremos no novo céu e na nova terra, e Ele conosco em nosso meio. Amém. Que bênção, não foi? Não foi? Vamos levantar para orarmos, finalizando. Café com Palavra de hoje. A gente já agradece ao professor Caio pelo ensino. Foi muito proveitoso, muito bom. Queria pedir a Carol que viesse orar para finalizar. E é isso, meus irmãos. Café com Palavra 2018 termina por aqui. Foi muito bom a presença de vocês. Fica um tempinho aí no final, né, para conversar um pouco, né, conhecer o pessoal. E contamos com vocês aqui ano que vem, para que a gente trabalhe mais, esteja mais junto, o máximo possível. Amém? Oremos então. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, pelo teu Filho. Nós somos gratos pela vida que temos em Ti, pela vida que temos em Cristo Jesus, por bebermos da vida dele, que é a vida de Deus. Senhor, nós estamos seguros, nós estamos em rocha firme, nós sabemos que não iremos perecer naquele grande dia. Senhor, nós te aguardamos, nós queremos viver uma vida que te agrade, uma vida em santidade, ó Deus, para a glória do teu nome, que é santo e que é digno de nossas vidas, de nosso louvor. E nós te rendemos graças nessa noite por todo o aprendizado, pela vida do professor Caio, por esse café com palavra, que o Senhor possa abençoar essa juventude, essa igreja, a liderança da juventude. Nós te agradecemos por todo esse ano que foi bênção em nossas vidas, pelos cultos da rede. Senhor, fortalece-nos como igreja